Quer saber como encontrar o propósito sem quebrar a cara? Então fica comigo que esse vídeo é para você. Gente, encontrar propósito é uma maravilha. O problema é quando a gente fica procurando e acha que encontrou, mas na verdade não encontrou. E eu falo isso por experiência própria. Na verdade, eu digo que eu tive 3 momentos que eu achei que tinha encontrado o propósito. Nas 2 primeiras vezes, eu tinha certeza absoluta. A primeira vez, eu sentia que tinha encontrado o meu propósito, mas eu comecei a sentir um vazio de novo. E eu comecei a viver, entre aspas, o que era o meu propósito. Só que depois de 3 anos vivendo aquele propósito, que eu descobri que eu estava sentindo aquele vazio dentro de mim, que então o propósito não era o meu propósito verdadeiro. E isso aconteceu depois uma segunda vez, que eu também achei que tinha encontrado o meu propósito, só que aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dor, um sofrimento em estar vivendo aquilo tudo. E eu falei assim, não é possível. Então, com base nessa minha experiência, é que eu estou montando esse vídeo aqui para você. Porque é possível sim encontrar propósito sem quebrar a cara. E eu tô falando isso com base na minha experiência. Então, qual é o problema de tudo isso? Por que as pessoas acham que encontraram um propósito e depois acabam quebrando a cara? Por uma questão de falta de equilíbrio entre a empolgação e a racionalidade. Gente, esse é o principal motivo das pessoas quebrarem a cara achando que encontraram o propósito e, na verdade, não encontraram. O ponto todo qual é? Quando você está buscando o seu propósito, geralmente é aquilo que você ama fazer, certo? Isso geralmente causa o quê? Aquela empolgação, aquele ânimo. Por quê? Você está buscando o que te motiva, o que te move. Então tudo isso te traz aquela batida do coração mais forte. Só que não basta ter somente empolgação. É fundamental você encontrar o equilíbrio da empolgação com a racionalidade. Somente na hora que você encontrar o equilíbrio dos dois é que de fato você vai estar vivendo o seu propósito de uma forma sustentável. Porque senão, muito provavelmente, se você ficar muito na empolgação, provavelmente aquele seu propósito ele não tem sustentação, portanto, ele não tende a durar por muito tempo, ou seja, a sua realidade vai ser construída dentro de algo não tão consistente e duradouro, ou então fica muito racional. E aí, assim, se não tiver coração, eu te pergunto, será que é realmente o seu propósito? Pois então. E isso é uma das coisas que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu tinha achado que tinha encontrado o meu propósito pela primeira vez. Mas qual é o problema? Qual é a causa de tudo isso, né? Por que a gente acaba quebrando a cara quando a gente busca o nosso propósito? E dentro da minha experiência, o que ficou muito claro é que existem 3 causas para você quebrar a cara na hora que você está encontrando o propósito. A primeira é a falta de autoconhecimento. E isso foi o que aconteceu na minha primeira experiência, que foi quando eu falei que eu senti aquele vazio. O ponto todo é, eu achava que tinha encontrado um propósito, só que ele não estava lastreado no meu coração. Ele não estava conectado à minha essência, ao que realmente fazia sentido para mim. Então, o fato de eu ter buscado um propósito, que era algo que eu achava que tinha a ver comigo, porém não estava conectado com o meu coração, ou seja, eu estava construindo um propósito sem ter o autoconhecimento do que realmente me alimentava, foi o que gerou essa primeira quebrada de cara, por assim dizer. A segunda, geralmente, tem a ver com o fato de você não estar preparado no que eu digo de corpo, mente, emoção e espírito. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estar com o corpo saudável, sustentando para aguentar aquele tranco, principalmente porque quando a gente vai viver o nosso propósito, não necessariamente não é porque a gente está vivendo algo que a gente ama, que a gente adora fazer, que é tudo mil maravilhas. Não. Geralmente você vai ter que passar por uma fase de ralação, principalmente no início. Então, se você não tiver um corpo que sustente tudo isso, você vai começar a capengar e você vai ficar meio que em dúvida, colocando o teu propósito em xeque. Então, estar com o teu corpo super em cima é fundamental. Ter uma saúde realmente para sustentar o teu propósito. Primeiro ponto. O segundo é a mente. Pois então, dominar a mente, os seus pensamentos. Sabe o porquê? Geralmente quando você vai entrar numa empreitada nova, que é viver o seu propósito, geralmente aquela curva não é uma curva linear para cima, muito pelo contrário. É muito de ups and downs, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E você vai precisar o quê? Dominar os seus pensamentos. Porque isso também vai te ajudar a equilibrar as suas emoções. Então, não basta só estar com um corpo saudável, você também precisa estar com os pensamentos e com as emoções sob controle.
E a forma de você fazer isso é o que eu chamo do espírito, que é alimentar aquela paz interior. Você só vai conseguir realmente manter e encontrar o seu propósito se você tiver com esses 4 corpos, por assim dizer, equilibrados, em harmonia. Então, esse é o segundo motivo que as pessoas geralmente ficam patinando e acabam quebrando a cara na hora de encontrar o propósito, porque eles não estão com o corpo, mente, emoção e espíritos alinhados. E a terceira causa é a falta de planejamento. E a falta de planejamento não é somente a falta do plano de ação, mas é fazer o plano de ação incluindo, sabe o quê? Alinhamento com as pessoas que te cercam, com as pessoas que você convive, com as pessoas que são importantes para você. Porque senão, na hora que você começar a andar, e aquilo que eu te falei dos ups and downs durante esse processo de você começar a viver a sua jornada, se você não estiver alinhado com as pessoas que te apoiam, que você ama, eles não vão conseguir também te apoiar na hora que você precisar. Então, fazer o seu planejamento, incluindo no seu plano de ação esse alinhamento com as pessoas que são importantes para você, é fundamental para você ter sucesso nessa sua empreitada e tornar o seu propósito, o seu projeto de vida, de forma sustentável. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui em relação à questão de planejamento. Quando a gente fala de propósito, muitas pessoas que hoje estão buscando o seu propósito, e eu falo isso inclusive pela minha própria experiência. Em todas as vezes que eu estava buscando o meu propósito, eu sempre fui na linha de ser empresária ou ser empreendedora. Ou seja, abrir um negócio, construir um negócio próprio. E isso implica o quê? Planejamento financeiro. Uma dica que eu quero deixar aqui logo de cara. Faça esse planejamento financeiro para você se manter por pelo menos durante 18 meses sem contar com a entrada de caixa, sem contar com a entrada de receita. Esse é o prazo que eu considero sendo o prazo mínimo para você se manter o corpo, mente, emoção e espírito equilibrado. E a questão financeira, ela mexe nas emoções e nos pensamentos. Então, ter esse caixa de pelo menos para 18 meses você se manter ali, se sustentando, sem ter que ficar com essa preocupação, vai ser melhor porque você vai poder trabalhar e investir no seu propósito, vibrando na abundância. E esse é o ponto aqui. Agora, como então você faz isso? Como você faz então esse planejamento alinhando todos esses pontos? E para isso eu vou usar aqui 4 arquétipos. E o primeiro arquétipo é o arqueiro. O arqueiro é aquele que sabe o que quer e por que quer. E saber o que você quer, tendo a clareza do que realmente é importante para você, é fundamental. Isso tem a ver com o primeiro ponto do autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, você não vai ter clareza do que você quer e por que isso é importante para você. E se você não tiver isso muito fundamentado, o que acontece? A sua motivação para que na hora que surgirem as adversidades você está firme e forte, seguindo em frente, você vai ficar sem respaldo. Então você precisa ter essa clareza. E o arqueiro entra aqui para isso. Você ter clareza do que você quer e por que você quer. Então você aciona o seu autoconhecimento. O segundo arquétipo é o visionário. Aqui o visionário por quê? Quando a gente fala de um propósito sustentável, olha, quando a gente ouve história desses grandes players do mercado, grandes empreendedores, pessoas que tiveram sucesso na vida, uma das coisas que é muito comum, e sucesso, entenda, você se sentir uma pessoa realizada como um todo, são pessoas que tinham uma grande visão na vida. Uma grande visão do que queriam realizar. E isso que você vai fazer aqui nesse segundo passo, nesse arquétipo do visionário. Qual é a sua grande visão do seu propósito? Como ele acontece? Quem você impacta? Como você se sente? Como você se realiza nesse contexto? E uma das formas também de você pensar nessa sua grande visão é você também incluir o que eu chamo de milestones. Quer dizer, você tem aquela sua grande visão e para aquilo se tornar realidade, como que você pode quebrar isso em, de repente, menos passos, em passos menores? Visualiza assim, eu quero uma grande visão daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. Então, o que eu tenho que fazer agora nesse primeiro ano, no prazo de 3 anos, no prazo de 5 anos? Se você conseguir quebrar essa sua grande visão em pelo menos mais 2, 3 passos para você chegar lá, você vai ter muito mais chance de ser bem-sucedido nessa empreitada. E o terceiro arquétipo é o estrategista. E aí imagina o seguinte, você já tem essa grande visão.
com esses passos, esses milestones no meio do caminho. O estrategista, ele começa a pensar em como, quais as ferramentas, quais os círculos de pessoas você tem que conhecer e estar inserido para tornar isso uma realidade. Então, o estrategista, aqui nesse arquétipo, é a hora de você pensar para você realizar em cada um desses milestones. O que tem que ser feito? O que tem que acontecer? Quais são as ferramentas que você tem que ter? Quais são os aprendizados que você tem que investir para estar preparado para que aquilo aconteça, para tornar aquilo realidade? Esse é o objetivo do arquétipo estrategista. O quarto arquétipo aqui, para mim, eu diria até que é o mais importante de todos. E é o arquétipo do inovador. E por que eu falo que ele é o mais importante de todos? Porque é exatamente com esse mindset de inovação, de você buscar algo novo, porque o seu propósito, ele geralmente vai ser algo único, algo que alimenta a sua alma. Então, para fazer algo que seja seu, único, o teu caminho, a sua jornada, você vai ter que se inovar de alguma forma. E para tornar esse propósito uma realidade, esse perfil, esse arquétipo do inovador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer autoexperimentações. E essa é a palavra-chave aqui do inovador. O inovador, ele testa, ele vai à frente, ele vai testar o seu propósito antes de sair executando 100% ele. É quando você começa a dar os primeiros passos. Então você começa dando os primeiros passos testando. Sabe como você faz isso? Validando, participando, por exemplo, de fóruns, comunidades nas mídias sociais, Facebook, LinkedIn, são ótimas ferramentas para quê? Para você estar conectado com pessoas que estejam atreladas ao seu propósito. Aqui vai ser o momento de você começar a testar a sua ideia, testar o seu propósito, ver se ele realmente para de pé, começar a vivenciar situações, verificar quais são os desafios, quais são as experiências mais comuns, qual é o engajar mais comum dentro dessa comunidade. É quando você vai perceber se esse seu propósito é um lugar que você se sente confortável, que você se sente inserido, que você se sinta fazendo parte. E isso é fundamental. E eu vou falar isso por mim. Eu, na minha segunda experiência de ter achado que eu tinha encontrado o meu propósito, eu passei por essa fase meio não dando tanta importância. O que aconteceu? Na hora que eu comecei a vivenciar meu propósito e eu estava indo all in para o meu propósito, o que eu percebi? Que eu ia ter que vivenciar situações que eu não estava preparada. Que eu ia viver contextos que eu, na verdade, não queria viver. Que foi quando eu falei que eu comecei a sentir dor. E aí eu comecei a ver que eu estava lutando com uma coisa que eu achava que era o meu propósito, mas estava me fazendo sofrer, estava me fazendo ficar mal. E é isso que eu quero passar para você aqui, para você evitar esse desgaste antes de colocar a sua energia 100% nesse seu propósito. Testa ele, vá, busque comunidades, busque fóruns, participe, teste, faça o seu pitch de vendas, coloca a sua ideia a teste, fala com as pessoas, peça opiniões, verifica, experiencie, vivencie aquilo. E olha, se você começar a fazer isso por algumas semanas, eu diria que em um mês você já consegue saber se aquele seu propósito, ele de fato vai ser algo que vai alimentar a tua alma. Porque se não, aí sim ainda dá tempo de você fazer ajuste na sua jornada. E por último, o que eu quero falar aqui para você, além desses 4 arquétipos, que é muito importante você assumir esse perfil do arqueiro, ter certeza do que você quer, o porquê que você quer aquilo, e também do visionário, aquela sua grande visão com os principais milestones, e também do estrategista, o que você tem que fazer para cada um daqueles passos, certo? E também com o inovador, testando, indo a campo, vendo se funciona. Por último, que eu não posso deixar de falar, você não precisa fazer toda essa jornada sozinho. Busque mentores, pessoas que já tenham vivenciado isso que você está buscando, alinhado com o teu propósito. Encontrar os mentores certos é o que vai te fazer encurtar a sua jornada para vivenciar o seu propósito e tornar ele sustentável o quanto antes. Então, fica essa minha última dica e espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda quer aprofundar mais nesse tema, eu também tenho um presente para te dar. Em algum lugar aqui desse vídeo você vai encontrar um link para eu enviar o meu presente para o seu e-mail. E é isso, estamos juntos e nos vemos em breve.